Boa tarde, meu povo. Boa tarde a todos vocês. Que Deus abençoe. Deus lhe guarde. Que nós possamos realmente encontrar sentido na nossa vida diante das situações que nós estamos passando. Sentido esse de que com certeza poderá nos ajudar a sermos melhores, não só como pessoas, mas também como cristãos, encarnados, radicalmente cristãos, e anunciar verdadeiramente o Evangelho. Eu creio de que nesse tempo em que vivemos, tempos de crise, como muito se diz, mostra-nos que nós devemos realmente repensar um pouco o significado dessa crise. Eu creio de que a palavra própria crise em si, ela tem uma conotação muito negativa, como se fosse a derrota, a perda total, a desistência, né? Como se traduzisse crise como depressão, e depressão como morte eterna e infinita. Ou seja, em termos assim bastante simples e antropológicos para podermos entender, a crise revela o lado mais negativo do ser humano. E principalmente nesses tempos que vivemos, né? Crise política, crise de identidade humana, aonde voltamos, não só voltamos de forma esquecida, mas voltamos a refletir sobre a perspectiva do racismo, não só no mundo, mas também no país. E aqueles discursos, eu não sou racista, no Brasil não tem racismo, mas a nossa estrutura social, ela representa um racismo. Não sou especialista na área em si. Quem sou eu, uma pessoa, um padre branco, falar sobre perspectivas racistas? Talvez preciso aprofundar mais e insistir. Mas na minha posição como cristão, como uma pessoa voltada para o Evangelho, precisamos erradicar essas estruturas com a qual nós moldamos e construímos de uma forma muito metódica. Por isso, posso dizer com clareza que precisamos da crise. Precisamos da crise na perspectiva tão positiva que a palavra é. A palavra crise em si, ela representa para nós uma realidade humana que devemos passar para nos transformar. Em nenhum momento estou querendo legitimar as ações humanas depreciativas e violentas, mas quero ressaltar de que a crise humana que estamos passando revela em nós alguma coisa que nós deixamos de fazer. Ou seja, se pensarmos de uma forma assim muito bem simples, muito coerente, a crise tira de nós aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Ela incomoda. A crise incomoda a nossa vida e o nosso jeito de ser. A crise, ela abala as nossas estruturas. Em primeiro lugar, possamos pensar a crise no próprio significado da sua palavra. A palavra crises vem do grego, que significa separar, dividir, tirar, mudança. Em outras palavras, o significado mais profundo da palavra crise, na sua etimologia, ela significa uma nova forma de ser. É necessário a crise para podermos questionar aquilo que nós estamos fazendo. E eu creio de que as estruturas que estamos vivendo agora, nesse tempo de crise política, de crise de identidade, como eu já disse, é importante para refletirmos sobre a situação que nós estamos passando. Ou seja, possamos pensar de que tudo aquilo que achávamos tão normal, tão cotidianamente falando, tão simples da nossa realidade, acho que precisava mudar, e mudar mesmo. Você vê que essa situação desses costumes que nós criamos, é assim, é assado, faz isso, faz aquilo, como se fosse uma coisa natural. Por exemplo, aquele velho discurso, devemos lutar pela vida, pela unidade, usado pelos todos, precisamos tirar, não, precisamos lutar pela vida dos negros, pela vida do povo simples, humilde, o povo que padece. E precisamos dessas crises para superar toda essa realidade.
Eu posso citar o exemplo de crise como que demonstra para nós situações bem concretas da nossa vida. Em primeiro lugar, possamos pensar a crise do nascimento. A crise é uma realidade vital. Olha como é que o símbolo do nascimento representa uma crise para a criança. A criança nasce, chora, sai daquele ventre, sai daquele aconchego, sai daquela situação que era tão boa para ela. Uma situação de conforto, de comodidade. Portanto, ela precisa viver a crise para estabelecer novos laços. Portanto, a mãe naquele primeiro momento sofre as dores do parto, mas as dores do parto se tornou necessária para descobrir como é tão importante ela estabelecer novos laços com essa criança que nasce. Portanto, possamos pensar essa crise como a realidade vital do ser humano. Possamos pensar também a crise como uma mudança das nossas estruturas, como uma conversão da nossa própria vida. Bem, eu posso trazer 2 exemplos bíblicos, talvez tão conhecidos, que vocês poderiam ler também. No capítulo 12 do livro do Gênesis, nós temos Abraão. A frase clássica do texto bíblico, ela é primordial para refletirmos sobre a crise. Sai da tua terra e vai para onde eu te levar. Queridos, uma pessoa que vive da terra, uma pessoa que vive da roça, vive daquilo que ela produz, vive daquilo que ela dá, sair de uma terra e ir para outra é uma crise de identidade muito forte. Imagine o nosso povo do Ceará, o povo do Nordeste, o povo da Paraíba, de Pernambuco, de toda essa região, saindo da tua terra para tentar a sorte em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu não quero defender teses e ideologias, mas fazer uma comparação desse muito interessante. Na década de 60, 70 ou até de 50, talvez seria um pouquinho mais fácil. Porque ele encontrava certa situação para poder transformar a vida. Mas eu vejo que hoje é muito mais difícil. A crise se torna maior. Portanto, eu vejo de que esse exemplo clássico da Bíblia mostra para nós de que o que Abraão fez não foi simplesmente se jogar no mundo, mas ele teve uma crise interna, uma crise de identidade para descobrir realmente qual é o projeto maior que ele tinha, não só para Deus, mas também para nós. Por isso que Deus falou assim, você vai se tornar uma bênção para a humanidade. Também posso dizer também a própria crise de Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo, na agonia do Horto das Oliveiras, ele entrou numa crise profunda. Mas ele percebeu de que essa crise foi necessária por ele ser humano, não se esqueçam disso, para poder revelar o grande amor do Pai a todos nós. Ele viveu uma crise, chorou, agonizou. A frase de Jesus, como vocês podem ficar dormindo eu agonizando? Se não me falha a memória, no Evangelho de Marcos. Então mostra como que a crise é uma oportunidade de conversão, uma mudança de vida de nossas estruturas que nós realmente acreditamos que são boas, mas não são. Possamos falar também dessa perspectiva da morte, da doença, da dor e do sofrimento humano. Não quero em nenhum momento depreciar a morte das pessoas, que acho que devemos valorizar por demais e ser solidário com essas pessoas. Mas a crise revela a separação que a pessoa tem, mas também, ao mesmo tempo, ela se sente necessário criar novos laços para que ela não fique estagnada, parada, petrificada na crise que ela está passando. Portanto, irmãos, gostaria de terminar essa pequena reflexão sobre a crise. Poderíamos questionar, e vocês podem me questionar, como que é interessante refletir. Gostaria de trazer uma reflexão de um texto que mostra isso para nós. Assim diz o texto: não desperdiceis a crise. Bem administradas, as crises são dons do céu. A crise é desordem, movimento,
fluidez, ruptura. E exatamente por isso ela pode dissolver o que estava ligado, libertar o que estava aprisionado. Quando surge uma crise, muitas vezes os interessados, ao invés de buscar tirar vantagem dela, dão-se ao trabalho de fechar os vazamentos que foram abertos, para consertar o que não pode ser consertado, para se reformar a superfície e não o fundo. E uma vez que a crise passou, eis que as pessoas que no momento da anarquia e das rupturas estavam prontas para mudanças inauditas, não apenas não aceitam alguma ruptura, mas defendem com as unhas e com os golpes de canhão cada milímetro do terreno, todo privilégio. O que dizeis? Que a crise tem como alvo injustamente? Rogo-vos que façais atenção à crise, não os escapei dela. Ela é o vosso tesouro, é a vossa possibilidade, é o porvir do mundo. Então, essa crise que vivemos nessa pandemia da dor e do sofrimento, essa crise política, essa crise em torno da reflexão do racismo no Brasil e no mundo, será que não está na hora de nós mudarmos essa estrutura que muitas vezes achamos que é a correta para nós? Que Deus abençoe, Deus fortaleça e nos ajude, porque nós queremos ser cada vez mais cristãos encarnados, radicalmente no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, boa semana a todos.